Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou falar mais uma vez aqui, fazer um vídeo sobre a inflação. A inflação é um problema complexo, porque quem trata da inflação são os economistas. Só que os economistas não têm formação para entender de inflação. Porque, basicamente, para se entender inflação, você tem que conhecer profundamente a teoria da partida dobrada e contabilidade. Sem isso, é praticamente impossível. Por isso que os economistas batem cabeça e até hoje não sabem o que é inflação. Eu vou começar falando um dos maiores economistas que existiu, chama Milton Friedman. Vou mostrar o que ele disse. A inflação é sempre em toda parte um fenômeno monetário, que surge de sua expansão mais rápida na quantidade de dinheiro do que na produção total. Sacou? Isso é que pensou o Milton Friedman a respeito de inflação. Mas logo, na crise de 2008, veio um exemplo real que acaba, liquidou com essa frase, que no fundo é uma afirmação totalmente incorreta e vazia. Completamente vazia essa frase. Só quem pode analisar a inflação e saber exatamente o que acontece é você entender, é quem entende que a compra e venda é a reunião, não é uma coisa só, um valor só, mas é uma reunião de dois fenômenos, o fenômeno monetário e o fenômeno econômico. O fenômeno monetário é simplesmente a troca de moeda pelos produtos. E o fenômeno econômico, seus produtos são colocados à venda. Mas ao você analisar o fenômeno monetário, você percebe que o fenômeno monetário não tem nada a ver com a inflação. O fenômeno monetário, a moeda, ela simplesmente ela convalida o preço. E o preço é formado pela moeda. Então não existe como a moeda influenciar na inflação. Quem influencia a inflação é o fenômeno econômico. Porque o produto. O produto é constituído de mão de obra, depreciação, tecnologia, produtividade, etc. Então, o produto pode aumentar de preço por causa da depreciação, pode aumentar de preço por causa da matéria-prima que aumentou de preço, pode aumentar de preço por causa do salário, a mão de obra aumentou o salário, por causa da produtividade que caiu. Tudo isso aqui pode resultar em um custo maior. E um custo maior exige um preço maior. Então, é o fenômeno econômico, ou são os fenômenos econômicos que determinam o aumento de preço para que o empresário ganhe dinheiro. Agora, e o fenômeno monetário simplesmente convalida o preço. Diz quanto é o preço. Uma camisa custa 50 agora. Amanhã ela custa 70. O que que acontece? Vai se colocar mais 20 unidades de moedas no preço. E o que que a moeda faz? Simplesmente o consumidor compra, convalida isso. Então não é ele que está influenciando nada, é o vendedor. O vendedor é que está aumentando o preço, por razões boas, por razões de futuro, de investimentos futuros, etc., e também por ganância. Isso não resta dúvida. E o responsável pelo aumento de preço é o empresário. Só que o Roberto Campos também entrou numa que demonstra totalmente que ele não entendeu o que é inflação. Ele diz que aumento de preço é simplesmente o sintoma, que na realidade o aumento de preço é o quê? É a expansão monetária. Não é verdade, meu amigo. Não é verdade, tá certo? Inclusive ele diz que isso é politizado, porque se o preço for, se a inflação Se a responsável por inflação for o aumento de preço, o responsável é o empresário. E se for por expansão da moeda, é o governo. Então você vê que o Roberto não entendeu. Porque o empresário não é o empresário que é o responsável. O empresário é o comprador e vendedor.
O comprador é que paga o aumento de preço e o vendedor é que dá o aumento de preço. O empresário pode ser as duas coisas. O empresário é comprador e é vendedor. Então mostra que Roberto Campos não tinha ideia total do que era inflação. Tá bom? E eu acho, depois dessa explanação aqui que eu estou falando, nós podemos ir para, né? Meus amigos, esse é um trabalho que eu fiz para exatamente provar que o fenômeno monetário não causa inflação. Ela se origina de fenômenos econômicos. É um exemplo bem simples, é um trabalho bem simples que pode mostrar isso. Então, se nós olharmos aqui, nós temos uma matriz, e aqui nós temos desse lado os consumidores. Aqui PA é poder aquisitivo, PPA é perda de poder aquisitivo, EST estoque, PE é perda de estoque, PC é preço, GPA é ganho de poder aquisitivo e GE é ganho no estoque. Estoque, PA, poder aquisitivo, etc. Então, nós vamos olhar o que está acontecendo aqui. Ok? Então, então aí está agora como eu gostaria que ficasse. Então, nós vamos ver esse exemplo aqui, essa matriz. Do lado tem consumidores, do outro lado tem empresário. Consumidores são os que compram e empresários são os que vendem, tá? Na realidade, empresário compra e vende, mas só aqui para efeito de exemplo. PA, poder aquisitivo. Consumidor tem um poder aquisitivo de 1.000, certo? Ele não tem estoque, não tem nada. O empresário tem um estoque de 100 de 100 produtos, custando 10 cada um. 10 cada um. É isso aí, o nosso quadro. Quando o consumidor vai comprar, ele aumentou em 12,5%. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Percebe claramente que após o aumento, 25%, aliás, porque ele passa, né, de 10 para 12,50. Então, ele aumenta 25%. Quando ele aumenta 25%, o consumidor perde quanto de poder aquisitivo? 250. Porque se ele não tivesse aumentado, ele compraria os 100 produtos. Então, na realidade, ele recebeu quanto? 80 produtos. Então, o consumidor perdeu 250, que é 25% em cima de 1.000, e, por isso, ele só pôde comprar 80 unidades do produto. Tá certo? Agora, veja só, se ele perdeu, o que que aconteceu aqui? O ganhador foi o empresário. Ele que aumentou o preço. Então, ele ganhou os 250 que o consumidor pagou. E ganhou também o 20 do estoque. Como ele ganhou o 20 do estoque? Ele só entregou 80 e ficou com 20. Então, esse é o ganho dele em estoque. Então, se nós olharmos aqui, a perda do consumidor é exatamente igual ao ganho do empresário. Olha, ele perdeu 250, o empresário ganhou 250, que é 25% de 1.000. Ele pagou a mais 250 e o empresário ganhou, recebeu a mais 250, tá certo? Ele, o consumidor, recebeu somente 80 de estoque, que só dava para comprar 80, e o empresário, e por isso ele deixou, ele perdeu no estoque 20, porque ele poderia ter recebido 100, se não tivesse aumentado o preço. Ele iria receber 100 total. Não, ele recebeu só 80, portanto ele perdeu 20 no estoque. O que aconteceu com o empresário? O empresário só entrega 80 e fica com 20, então ganhou 20. Então, em PPA, a perda de um é igual ao ganho do outro. Em estoque, o recebimento de um é a entrega do outro. A perda de um é o ganho do outro.
Então, em relação à moeda, não tem nada que está influenciando isso. O que que tá acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o seguinte: está havendo uma transferência do consumidor para o empresário. Porque no total, olha só, 1.000, o PA dos consumidores é 1.000. Ele transferiu para o empresário quanto? 1.000. Tá certo? Então, hoje ele tem zero, ele acabou de estar com zero, e o empresário é que tem 1.000. Ele transformou, o poder aquisitivo dele passou para o empresário. Então, não houve no país ganho nenhum, nem perda nenhuma. Uma coisa acontece com a outra. O que que ele perdeu aqui? Perdeu 20 no estoque e ganhou 20 no estoque. Se você olhar, o estoque permanece 80 com 20 são quantos? 100. 20 desse estoque aqui, que ficou do empresário, no estoque dele, e no estoque do consumidor ficou 80. 80 com 20, 100, continua o mesmo estoque, no geral, ou seja, no país. Não é isso? Dinheiro, o poder aquisitivo é o mesmo, 1.000 no país, porque zero com 1.000 é 1.000. Está dando para entender? Muito bem. Então, se está dando para entender, perceba perfeitamente que aqui só existe uma coisa aí que a inflação faz. É transferir poder do consumidor para o empresário. E isso, a perda que acontece aqui, não é de moeda, que a moeda continua 100, 1.000, e continua, o estoque também continua 100. O que que ocorreu aqui? O consumidor perdeu 25% do seu poder de compra. E o empresário ganhou 25% do poder de compra. Então, a inflação transfere do comprador para o vendedor. Não é o que Roberto Campos diz, que o empresário é responsável. Não é, porque o empresário, ele compra e vende. Quando ele compra, ele paga a inflação. Quando ele vende, ele ganha a inflação. Tá certo? Aquilo simplesmente foi para mostrar que o Roberto Campos não entendeu completamente a inflação. Olha aqui, percebe-se claramente que após o aumento de 25%, os consumidores, compradores, perdem de PA 250, como vocês viram. Olha aqui, ó. É 250 aí. Os consumidores aqui perdem 250, tá? Por isso que eles só compram 80, tá certo? 80 vezes 2,5 é 1.000. Vamos lá. É, perde PA 250 ou 25% do seu patrimônio líquido inicial. Quer dizer, quem perde é o comprador. Equivalente a 20 unidades por produto, então perdeu 20 produtos, ou seja, 250 de poder de compra. O comprador. E quem obteve os ganhos de valor igual são os empresários, que obviamente aumentaram os preços. Está óbvio também que essas perdas e ganhos de que PA e quantidade não têm nenhum impacto sobre a inflação. Nem o PA, nem a quantidade. Ou seja, o fenômeno monetário não tem efeito algum sobre a inflação. O fenômeno monetário é a troca de moedas por produtos. E a troca de moeda por produto, a moeda, não tem efeito nenhum. A compra não tem efeito nenhum sobre a inflação. Toda a conta pertence ao vendedor. Mas apesar das perdas e ganhos compensados, os PAs e a quantidade, observe que os consumidores compradores perdem e os empresários ganham. É isso aí que a gente fala a respeito da inflação, que é a grande transferência de renda. A grande transferência de renda que existe de compradores para vendedores. Isso liquida uma nação, que os ganhadores na inflação são os investidores. Se você olhar, são os investidores. Há uma transferência brutal de renda porque a política monetária de combate à inflação é através da alta taxa de juros. E isso tem mais de 20 anos, não dá resultado nenhum, só causa prejuízo.
O país vem pagando 600, 800 bilhões de reais de juros em função da política monetária. Não resolve, só faz andar para trás o Brasil. O Brasil não cresce. O Brasil absolutamente não cresce. A população, a renda cresce concentrada nos mais ricos. Então, é um desastre econômico isso. O país tem que mudar esta, esta estratégia de combate à inflação através de taxas de juros altos. Isso é um absurdo. E outra coisa, não pode mudar. Isso só se muda com a revolução. Porque quem que vai? Você acha que o Galípolo tem coragem de baixar a taxa de juros, jogar lá onde ele quer? Não. Ele tá com a taxa de juros alta. Ele entrou para fazer isso, mas está até hoje. Por quê? Porque estão fazendo dinheiro nesse mercado financeiro para aplicarem nas eleições de 2026. Tá certo? É por isso. Então, quem é que faz? Todo presidente do Banco Central vem do sistema financeiro. Eles vão desrespeitar os padrões deles, os patrões deles? Isso tem que ter uma revolução para acabar com essa política estúpida, completamente absurda. Não tem um só economista que possa explicar isso, tá certo? E essa política é comandada pelos economistas. E economistas não entendem o que é inflação. O único economista no Brasil que entende de inflação chama-se André Lara Rezende. O resto, ninguém sabe o que é a origem da inflação. Ficam todos, são iguais a papagaios, citando o Friedman e citando o Roberto Campos. Friedman com aquela frase vazia que nós já vimos, e Roberto Campos também, falando coisas que não cabem dentro do processo inflacionário. Ok, vamos lá. Continuando aqui. Mas apesar das perdas e ganhos compensados pelas quantidades, observe que os consumidores compradores perdem e os empresários vendedores ganham. Qual foi a causa dessa transferência de recursos desvantajosa para os consumidores e favoráveis aos empresários? A conclusão é óbvia. A causa da inflação, preste bem atenção, é o aumento de preço dos produtos, bens e serviços praticados pelos empresários. E esses aumentos são provenientes de fenômenos econômicos, tais como aumento de matéria-prima, mão de obra, depreciação, tecnologia, principalmente lucro. Será que esses caras não veem isso? Não veem, porque economista não sabe o que é teoria da partida dobrada e não sabe o que é contabilidade. Finalmente, olha aqui, a origem da inflação é o surgimento de perspectivas de crescimento da economia que desperta o crescimento acelerado da demanda que, por sua vez, é atendida endogenamente pela expansão monetária. E esta, afinal, permite que os empresários aumentem seus preços, objetivando melhorar suas respectivas margens de lucro. Olha, isso aqui basicamente eu tiro da interpretação do André Lara Rezende, o único economista que entende o que é inflação neste país. Só André Lara Rezende. E basicamente o que ele disse aqui, ó. A origem da inflação é o surgimento de perspectivas de crescimento econômico da economia, que desperta o crescimento acelerado da demanda, que, por sua vez, é atendida endogenamente pela expansão monetária. Isso aí acho que fui eu que acrescentei. Mas, de qualquer maneira, ele, André Lara Rezende, foi que eu fui inspirado nele para dar essa interpretação de como a inflação surge. Análise do PA. O que eu quero dizer é o seguinte, que a inflação ela é benéfica também. Porque não existe lucro sem inflação. Ou seja, o lucro se dá com aumento de preço. E o aumento de preço é inflacionário. Antes do aumento, se você olhar o PA, 1.000, ele não tinha estoque, não tinha mais nada, só tinha 1.000, o consumidor. Depois do aumento, o consumidor fica em zero e o vendedor fica com 1.000. Quer dizer, há uma troca de posição. É aqui
o consumidor que tem 1.000. E aqui é o vendedor que tem zero de poder aquisitivo. Quando chega ao final, depois do aumento, olha o que acontece. O consumidor passou todo o dinheiro para. Aliás, é. O consumidor ficou sem dinheiro, porque ele passou todo o dinheiro para lá, e tem agora o estoque. Tá certo? Então, 1.000 e 1.000. Agora que o vendedor tem 1.000, poder aquisitivo, e zero de estoque. Então, houve a troca, somente isso. Afirmar que a inflação é perda de poder de compra da moeda é simplesmente ignorância e respeito à teoria da partida branca. Aqui eu quero fazer uma questão. Eu conclamo a vocês a olharem na internet, nos jornais, nas revistas, em todos os lugares, nas palestras, a quantidade de economistas que dizem que a inflação é perda do poder de compra da moeda. Isso é de uma estupidez que não tem mais tamanho. É falta de conhecimento de contabilidade, falta de conhecimento de teoria da contabilidade. E os economistas, por isso, não é? Eles não conseguem interpretar. Não é só isso, não. Ele não sabe o que é moeda. Economista não sabe o que é moeda. Economista não sabe o que é déficit público. Eu nunca vi um economista definir déficit público e analisar déficit público necessariamente corretamente. Nunca vi. Escrito, nem falado, nada disso nunca vi. Então, perda do poder de compra, não existe isso. A moeda não perde poder de compra. A moeda perde, em princípio, poder de compra em relação a outra moeda. Por exemplo, o real em relação ao dólar perde poder de compra. Mas aqui no país não perde. Os produtos é que aumentam de preços. Os produtos aumentam de preço. Então, por que esse interesse todo dizer que a moeda é que perde poder? É o que disse o Alberto Campos. Porque se diz que a moeda perde poder do campo, a moeda é controlada por quem? Pelo governo. Então a culpa fica no governo. Se disser que a moeda não perde, não tem poder de compra, quem é o responsável pela inflação? É o aumento do preço. E são os empresários. Tá certo? Agora, os empresários têm que entender: os empresários compram e vendem. Os empresários, quando eles compram, eles perdem. Quando eles vendem, eles ganham na inflação. Tá? Muito bem. Quem tem poder de compra é quem detém a moeda. Você viu aí? Nós vimos aqui. E o nosso amigo aqui perdeu. Quem perdeu? É que tinha o poder de compra. Foi o consumidor que perdeu 250. E foi o empresário que ganhou 250. Aquele que aumentou o preço. Não foi a moeda que perdeu. Quem perdeu foi o consumidor. E quem ganhou foi o empresário. A moeda não acontece nada com a moeda. Tanto é que ela começa com 1.000 aqui e termina com 1.000 aqui. Ela é transferida do consumidor para o empresário. Tá certo? Muito bem. Olha, aqui explicar isso aqui. A origem da inflação é o surgimento de perspectiva de crescimento da economia, que desperta o crescimento acelerado da demanda. Lógico, o povo, o pessoal começa a perceber que existe a possibilidade de crescimento da economia, ele começa a despertar a necessidade de comprar e participar do mercado, que, por sua vez, é atendida endogenamente pela expansão monetária. Olha só, a expansão monetária se dá forçosamente. Porque sem a expansão monetária não existe aumento da demanda agregada. O aumento da demanda agregada tem que ser alimentada pela expansão da moeda. Senão a explosão inflacionária é terrível, tá certo? Porque se a demanda aumenta e não solta a moeda fica a mesma quantidade de moeda, o que que acontece? Menos moeda, né? Aliás, menos produtos, menos moeda para comprar os produtos. Então a inflação explode. Então ela é necessária. E outra coisa, o Banco Central não controla os bancos, a moeda, porque os bancos criam moeda do nada. Então, é naturalmente a demanda exige o crescimento da demanda.
o crescimento a expansão da moeda. Agora, os empresários aumentam seus preços e o aumento, a expansão monetária permite que os empresários aumentem seus preços, lógico. Tem a expansão monetária, então eu posso jogar meus preços mais para frente, objetivando melhorar suas respectivas margens de lucro. Eu acho que tem, não é? Bom motivo para você aumentar o preço, para você aumentar, para ter inflação, porque o empresário ganha mais, pode investir mais, etc. Não é só coisa ruim. Agora, a inflação, quando ela chega a um ponto que ela começa a estragar toda a economia. É não deixar chegar a esse ponto. Permite os empresários. Agora, veja só, por que que os empresários aumentar o preço, né? Aqueles preços que eles aumentam em função do aumento de custo, tudo bem. Isso não é inflacionário. Mas o aumento de preço que é além do aumento de custo é inflacionário. Isso chama-se lucro também. Mais uma prova evidente da invariabilidade da moeda. Nós provamos aqui que a moeda é invariável. Afirmar que a inflação é perda de poder de compra é simplesmente ignorância e respeito a respeito da teoria da partida dobrada. Quem tem poder de compra é quem detém a moeda. Eu detenho a moeda. Se houver inflação e eu vou comprar, eu tenho 500, se eu for comprar uma coisa de R$ 400, me sobraria 100. E se essa coisa passou para 500, não vai me sobrar nada. Quem perde sou eu, não é a moeda. É simples de entender isso. E aqui está o meu currículo. Meu currículo eu boto só para dizer que eu tenho autoridade de falar dessas coisas, porque eu tenho formação para isso. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Se tiver dificuldade, pode ligar diretamente para mim. 21 99998 8672. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Até a próxima, meu amigo. Muito obrigado.